O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez levando até você informações com qualidade, informações que vão ser relevantes e importantes. E hoje, para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o fisioterapeuta Alexandre Zabotti e nós trataremos sobre o método Mackenzie, que é um método de reabilitação. Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde, muito obrigada por estar aqui e por compartilhar comigo e com quem está em casa os seus conhecimentos. Eu agradeço a oportunidade e espero aqui contribuir para a saúde das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, e o que seria esse método Mackenzie? Gabriela, o método Mackenzie, ele é um método de reabilitação que foi começado a estudar e criado na Nova Zelândia, na década de 50. Como todas as grandes descobertas, foi por acaso, né? O fisioterapeuta Sr. Robert Mackenzie, ele já era um fisioterapeuta consagrado na Nova Zelândia, tinha sua clínica e ali ele era especialista em coluna e ele começou a observar algumas variáveis dentro da reabilitação que na época era tabu, que era contraindicado alguns exercícios, exemplo, a hernia de disco. Então quem tinha hernia de disco lá na década de 50 na Nova Zelândia, basicamente não podia fazer exercício, era mais repouso e medidas muito paliativas. E ele, através do por acaso, que as grandes descobertas vêm por acaso, ele começou a identificar que os pacientes estavam melhorando com alguns exercícios. E ali ele começou a estudar. E esse método veio se fortalecendo. Na década de 80, ele veio forte para os Estados Unidos. E ali ele começou a se difundir para o mundo. Então ele veio da Nova Zelândia para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos hoje ele é muito forte. Estados Unidos, Inglaterra, na Itália, Nova Zelândia. E no Brasil ele já está aqui há 25 anos. Só que ainda são poucos profissionais formados, porque ele exige um tempo de formação, são 5 anos de formação no Brasil e 3 meses nos Estados Unidos. Tanto requer um tempo, então assim, às vezes, esse tempo muito grande, ele às vezes desanima os profissionais a se formarem, né? Tu tem que ser graduado em fisioterapia e ficar mais 5 anos fazendo esses estudos e depois mais 3 meses nos Estados Unidos, né? Estou me preparando para terminar a última etapa, eu tenho a etapa do Brasil, que são 5 anos, e estou me preparando para os Estados Unidos terminar a última etapa, que é um estágio lá de 3 meses. Nossa, muito interessante. E como é que funciona esse método junto com a parte da reabilitação? Esse método, como fala Da Vinci, assim, as grandes sofisticações estão na simplicidade. É um método que, tu observar, é simples. Ele trabalha com exercício. O recurso terapêutico mais importante desse método são os movimentos. Então, tu consegue recuperar paciente com dor lombar, dor cervical, dor no ombro, dor no quadril, joelho, paciente com osteoartrose, hernia de disco, tendinite, através de movimentos repetidos. O método ele trabalha primeiramente com uma avaliação que dura em média 1 hora, 1 hora e 15 com o paciente. Dentro dessa avaliação, o profissional ele tenta identificar quais são os movimentos que podem melhorar a dor e os movimentos que podem piorar. E o paciente é orientado a fazer em casa os movimentos. Então, o segredo do método é educação, tu orientar o paciente, ensinar o paciente e exercício. O método ele trabalha com educação e exercício. Então, através de movimentos, né, através da educação que tu orienta o paciente sobre a lesão que ele tem, envolvendo o paciente na reabilitação, acho que esse é o grande segredo do método, ele consegue envolver o paciente faz parte desse processo, e com medidas simples, educação e exercício, a gente consegue resolver, em média, 80 a 90% dos casos ortopédicos. Nossa, muito interessante. E em relação a essas alterações musculoesqueléticas, né, que é o seu foco, hoje a gente sabe que muitos casos são tratados cirurgicamente, mas que poderiam ser evitados. Como que você trabalha dessa forma? Até a gente tem falando dessa questão de cirurgia, reabilitação, a gente tem um projeto na Prefeitura de Gravatal, que o foco é o quê? Resolver o problema lá na cidade de Gravatal, nos postos de saúde, para evitar gasto do cidadão, para evitar gasto da prefeitura, porque existe uma estatística mundial, não é estatística minha, que em torno de 80% dos problemas musculoesqueléticos se resolve com medidas simples, através de educação postural, através de exercício, né? A gente consegue resolver boa parte desse problema. E a gente precisa mudar esse hábito. Então, em Gravatal, a gente está fazendo esse trabalho de mudança cultural, né? De tentar mostrar para o cidadão que ele tem condições de resolver o problema dele, mudando comportamento simples do dia a dia dele. Tem um paciente
com hérnia de disco lombar. A principal causa de hérnia de disco lombar é a posição sentada. Então, se fosse para escolher uma coisa no mundo para tratar a hérnia de disco, é ensinar o paciente a sentar. Então, muitas vezes tu perde 30 a 40 minutos de um atendimento educando o paciente, ensinando o paciente. Então, esse, para mim, é o grande diferencial do método. Então, é na simplicidade. O ato de sentar, que é o ato que a gente mais faz no mundo moderno hoje, a gente passa mais tempo sentado vendo televisão, se alimentando, trabalhando, computador, viajando em avião, ônibus, e a gente não sabe sentar. E isso faz uma diferença enorme no tratamento de uma hérnia de disco. Tu vai lá, tu pode fazer exercícios, tu pode aplicar, o médico pode orientar a medicação, fazer cirurgia, mas se o paciente não entender o problema, ele não mudar os seus hábitos diários, a gente está gastando e perdendo tempo precioso. Isso é um dos gargalos da saúde pública, isso. É falta de educação do paciente. Se o paciente sabe o que é uma diabetes, o que faz mal, ele vai se cuidar. Se o paciente sabe o que é uma hérnia de disco, por que ela piora, por que ela melhora em determinadas posições, situações, ele vai poder aprender a gerenciar o problema dele. Muito interessante. A gente está encerrando agora esse bloco, né? Mas antes eu gostaria de falar de mais uma dica de saúde e beleza. Eu estou falando da Via Laser, uma empresa que atua com depilações a laser aqui em Tubarão. A Via Laser está com uma promoção especial para o Dia das Mães, que na compra de um pacote de sessões, a sua mãe leva outro. Faça uma visita e confira. O telefone da Via Laser é o 3626-1081. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, Método Mackenzie. Não saia daí.